Jurei, ô Jurema, pra que mandou me chamar? Não quero ir, não quero ir, não quero ir, já bota, já bota. Boa tarde para todos vocês aí. Boa tarde. Boa Jajara. Aqui está a representante aqui, a Simone, ela vai uma sacola aqui para ela aqui. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse espaço. Para aqueles que não conhecem ainda, tudo iniciou aqui, né? Aqui foi onde iniciou a retomada, em 2017, onde a luta por esse território foi iniciada nesse espaço. E hoje, para o povo guajajara e para nós moradores dessa aldeia, é uma honra ter nesse espaço um pouquinho, falar para vocês um pouquinho da recordação do que foi estar aqui para a retomada, para aqueles que estiveram aqui desde o início, sabe das dificuldades, conhecem as dificuldades para se manter presente nesse território. E hoje nada melhor do que ter aqui alguém que conhece um pouco a natureza e sabe falar com propriedade dos benefícios que a Mãe Terra dá para cada um de nós, né? Trazer para vocês hoje alguém com experiência em falar com propriedade sobre o quanto a Mãe Terra faz maravilhas na nossa vida, traz transformações e fortalece o nosso povo na luta de todos os dias, na caminhada do nosso povo, e que ela tem muito ainda a oferecer para nós dentro dessa aldeia, levando em conta que esse território um dia foi um aterro sanitário. Então aqui hoje vocês vão poder presenciar um pouquinho da vida, né? Que para muitos, ouvindo a fala desse guardião da natureza, vai entender o quanto a Mãe Terra tem a nos oferecer, mesmo aqui tendo sido um dia um aterro sanitário, um lugar que alguém um dia escolheu condenar e destruir, né? Então o nosso povo está aqui, não está à toa. Se esse povo foi destinado a esse lugar, foi justamente para resgatar, né, um pouco que a gente possa fazer com as lutas no dia a dia, com as nossas próprias mãos, com a ajuda de apoiadores, de amigos, de guardiões da vida, que é o caso do Bruno, que vai agora, nesse momento, apresentar para vocês um pouquinho da riqueza que essa terra que um dia foi condenada por alguns ainda tem para nos oferecer. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, uma boa tarde. Aqui, irmão e guardião da vida. É uma honra enorme ter tantas pessoas engajadas em tal encontro com a aldeia multiétnica e entrar em comunhão não só com o povo, mas também com a terra. Meu nome é Bruno, eu moro lá em Mariporã, estou há 4 anos terminando minha casa, também estou com algum processo aqui de todo mundo, terminando a retomada do pedacinho de espaço lá na Serra do Tapetinga, ali no Parque Central do Tapetinga, entre Mariporã e Atibaia, e moro lá no bico de montanha lá, fiz uma casa, estou fazendo uma casa na pedra lá, bem, a Jajara foram lá, então também estou retomando o meu espaço, mas o meu espaço eu acho que de tanto dar essas oficinas, meu espaço é pelo Brasil afora, mas é muito importante a gente estar hoje aqui falando desse encontro e compartilhar com vocês sobre terra, sobre solo, sobre a terra preta indígena, tão visualizada, tão importante. Eu acho que a gente podia, com todo respeito, não é a mística, mas acho que a gente podia até pedir, todos nós, para silenciar
a gente sentir isso aqui mesmo e aonde a gente está com esse pé na terra. Porque essa é o nosso momento de compartilhar com todo o povo aqui, o momento de retomada, de pôr os pés na terra, de retomar o contato com a natureza, de sentir tudo isso em plenitude. Então, o dia hoje atrasou um pouco, mas vamos começar nesse silêncio para a gente conseguir ancorar todas essas energias, todas essa gama de conhecimento que hoje foi repleta, foi vivida por você, por mim, por todos, para a gente realmente sentir essa terra, sentir. Vamos fazer uma fala rápida, uma apresentação rápida do trabalho, porque né, o horário já está dando, mas nesse fim de tarde eu vou passar para vocês, né, até passo com muita honra para o Guajajara, para rodar toda essa roda. O meu trabalho consiste em tentar unir todo aquele resíduo que a gente tem como resíduo. Se vocês derem uma olhada, aquele ali é o modelo mais que todo mundo conhece que faz com lixo. O que a gente faz com lixo? Faz adubo. Você faz adubo lá em casa ou na sua casa a gente joga no saquinho e joga pro caminhão e afora? Qual é o hábito nosso de se fazer? Qual que é o dia a dia desse contato com a terra, sabendo que pode virar adubo, a gente joga no saquinho e joga lá no caminhão para levar? Então ainda é uma prática nossa, nos nossos povos, ainda não lidar totalmente em plenitude com o solo, com os resíduos. Aqui na aldeia é até um pouco mais diferente se a gente for parar para observar. É uma plenitude de mata e mato. Se a gente comeu a banana, o que a gente fez hoje? E quem foi que consumiu tudo aquilo? Quem foi que transformou e vai transformar todo aquele resíduo nessa plenitude que a gente está vendo aqui? Terra, solo, micro-organismos. Então eu trouxe, vocês podem vir aqui dar uma olhada, eu trouxe a maioria dos materiais que hoje, tanto a academia quanto o contato com os povos fala que se constitui uma terra preta. Eu trouxe uma amostra que está em cada cabaço, o nome, os minerais. Vocês podem vir aqui olhar, fiquem à vontade. Vocês podem vir, pode ficar à vontade. Alguém já usou solo de formigueiro para plantar também? E basicamente, hoje eu acabei esquecendo de pôr aqui o resíduo orgânico que está ali no saquinho, mas todo mundo já vai saber o que é o resíduo orgânico. Então eu começo pelo resíduo orgânico. A gente vai fazer uma composteira, a gente pode chamar de composteira ou um ninho de vida. A gente está até mudando a linguagem para falar de compostagem, porque muitas vezes, até eu já escutei dos povos, parece que a gente está querendo limpar o que você joga fora, porque a gente não joga fora. Então não é compostagem, é um ninho de vida. Então a gente hoje vai aprender a fazer um ninho de vida para estar dando casa para todos esses micro-organismos transformar tudo em terra. Então qual o material básico que a gente vai usar que todo dia tem abundância? São esses primeiros aqui. O resíduo orgânico. O que a gente, se a gente olhar ao nosso redor agora, a gente vai olhar constantemente aos céus, antes de estar aos céus, e abaixo, as folhas. Pode ficar à vontade. E constantemente a Mãe Natureza vai estar nessa constância de produção de resíduo. O que faz lá na cidade quando a árvore cai? Alguém sabe disso? O que faz lá na cidade? Aqui mesmo em Guarulhos, onde a gente está. Roda ela e depois ela vai para onde? Recurso sagrado que a Mãe Natureza está em constância dando para nós. Aqui mesmo a gente tem agora, né? Um verdejante assim, porque tem água, tem solo, tem tudo. As nossas folhas também estão caindo ao chão. E a gente vai usar esse primeiro material. O outro material que a gente usa para fazer essa compostagem é palha.
Alguém já foi no mercado comprar um abacaxi, chegou lá, tava aquela palhinha, ou então lá no final da feira lá todo mundo tirou o abacaxi, a melancia, e você vê aquela palha, ou então quando alguém mora em sítio por aqui? Esqueci do último. Eu falei 3, falei o resíduo orgânico, as folhas secas. Quando isso tudo que a gente está visualizando agora, essas árvores, vai caindo lá na floresta, aqui na floresta, o que ela vai formando lá embaixo? Alguém sabe me falar que nome seria esse? Serrapilheira, o bosque da floresta. É todo aquele material que fica embaixo da floresta, que vai caindo as próprias folhas, os galhos, os bichinhos vão defecando lá também, vai transitando. Os povos também chamam de manto da floresta. Pode passar para vocês olharem. O que é o manto da floresta? É todos os micro-organismos e a vida que as folhas caíram e a própria natureza usa de sua inteligência para estar transformando isso em solo, em humus estável. Alguém já foi lá ver se tem alguém adubando uma floresta linda? A própria natureza está fazendo todo aquele processo. Então a gente pega essa inteligência, essa programação da própria natureza que está diante dos nossos olhos para transformar ninhos de vida, composteiras, em mecanismos que vai dar melhor gestão do território para com os resíduos orgânicos em toda sua plenitude. Por isso que eu trouxe tudo isso para vocês. Porque são tantos resíduos que a gente vê toda hora e se esquece, né, do que é, para onde que vai. A gente já tem o hábito de pegar, pôr no saquinho e jogar fora. Então a gente trouxe eu trouxe, né, lá de casa um pouco desses 4 elementos. E alguém já viu uma composteira? Todo mundo sabe o que é uma composteira? Sim. Como que é a composteira que vocês sabem? Composteira são caixas, né? Que você pode colocar minhocas também e os resíduos. E tem alguns resíduos que as minhocas não transformam, né? Então vira um adubo. Então esse é um modelo para residências de caixas empilhadas ou plásticas ou de madeira. É um método de compostar com minhocas. Alguém conhece outra maneira de compostar? Tem um sistema de leiras também, que é já no sítio, faço isso também, sistema de leiras, e revolvendo com o tempo para a produção de adubo. Olha para vocês verem o contexto. Para residência, o minhocário, ou a composteira residencial. E para o sítio, ele já abriu outro gama de possibilidade. Ele falou da leira estática, ou leiras. O que seriam leiras? Essa tecnologia chama leiras estáticas de aeração passiva, método UFSC. Ou então, a gente em São Paulo, quando iniciou os pátios de compostagem com os resíduos da feira, folhas, a poda triturada e a palha da varrição, que é só esses elementos, e o manto da floresta, e as composteiras ou sistemas de compostagem de leiras, que também tratam esses resíduos em maior escala, ela pode ser feita em leiras. Pro residencial, pode ser um minhocário. Mas o minhocário, a gente tem uma problemática que você mesmo já falou pra gente. Nem todos os resíduos cabem naquele ambiente, porque a minhoca não consegue degradar tudo. Ela vai conseguir comer aquele ossinho. Se tiver muito cítrico, ela fica meio incomodada, porque o cítrico é muito ácido, ela pode fugir. Já as leiras, outro método que se abriu aqui na conversa, e são só esses 2 métodos mesmo, resumindo tudo. Tem composteiras aceleradas, que o pessoal põe micro-organismo, põe um negócio para bater até no liquidificador lá, fazem várias tecnologias, mas as leiras, a gente vai estar imitando a própria natureza com os movimentos que eu estava falando agora há pouco para vocês. Cai, as folhas vão caindo novamente e vai formando ninhos na floresta, que os micro-organismos vai degradando tudo e no final a gente tem o composto orgânico, solo, vivo, para se retornar à terra. Então, o outro método, né, os 2 métodos que a gente tem de compostagem seriam então os minhocários e as leiras estáticas, de aeração passiva, método UFSC, ou leiras, ou linhas de vida, como a gente vem transmitindo esse tipo de
de possibilidade, porque as leiras estáticas pode ser tanto de 20 metros, como são os pátios de compostagem, ou pode ser com 2 pallets, como a gente trouxe. Vocês viram que tem 2 pallets ali? Eu acho que eu nem apresentei tudo para vocês, mas deixa eu até terminar de apresentar. Essa mesa aqui, a gente já vai para lá. Essa mesa aqui a gente leva nas oficinas, que é para o pessoal entender quais são todos os resíduos que podem virar solo. Todos os resíduos, todos, né? Um pouco, né? Se a gente for ainda esmuriçar, ainda tem mais outros resíduos que podem se transformar em solo. Mas a gente trouxe esses resíduos, são férteis, que trazem vida para o solo, e todos isso misturado junto com a compostagem vai trazer memória ancestral também de cada elemento. Imagina quanto tem de memória ancestral nesses minerais. Imagina ele moído em pó de rocha, ele incluído com o carvão que a gente pode estar queimando a madeira ou o resíduo do nosso fogo, a cinza, o solo arenoso que está esquecido ali, que você, nossa, não vou plantar porque aquele solo está ruim, mas se você for pôr um pouquinho também misturando com todos esses elementos, e todos esses elementos misturados, o que ele vai virar? Terra preta, preto novamente. E aí as sementes, né? Com esse solo a gente consegue novamente retomar os hábitos dos nossos povos. O que a gente comia? Milho, arroz, vocês conseguiram ver aqui? Tem gente que não conhece nem mais, que nem sabe que o arroz tem casca, né? O que seria, né? Nem se vê. Feijões, olha o tanto de cores que tem de feijões. O café, o milho, tem milho de branco para canjica, tem milho de pipoca, tem milhos coloridos, multicoloridos, que nossos povos têm a mestria de guardar, de ainda multiplicar, trocar. Então a gente propõe aqui no espaço dos Guajajara e para toda a comunidade a gente iniciar com a realidade do que é o espaço, essa primeira leira, e a gente entrar numa nova comunicação, como lidar com os nossos próprios resíduos, porque é uma possibilidade da gente aproveitar um pouco melhor tudo que a natureza já está dando para se estar fazendo. Então vamos fazer juntos. Por isso que a gente usou um pallet e vai pôr uma lona. A gente tem que ter, não é que tem que ter, é melhor se ter uma boa drenagem para a gente conseguir recolher todo esse líquido e ter bola, né, da própria composteira, que depois vira humus líquido, biofertilizante, é benéfico para as plantas também, micro-organismos. Então a gente faz esse desenho de uma forma com 2 pallets, poderia ser enterrada também no chão, fazer um buraco com um baldinho para recolher. Tem diversas maneiras de fazer essa drenagem, mas a gente trouxe o pallet e essa simplicidade para a gente ancorar aqui e ver o que é a realidade também. Qual o local? Todo mundo sabe, pallet é barato, tem por aí, tem vezes que está aí sobrando. Os tijolos eram daqui mesmo, a gente já fez um recôncavo com 2 pallets. Ali embaixo a gente pegou um cano, fechou um tampão, fechou outro tampão e cortou um pedaço. Vem cá para vocês verem. Fora do minhocário e o camarada que falou sobre as leiras, alguém já tinha visto composteira de leiras? Nunca. Ninguém viu, ó. Nem em algum lugar que alguém vai lá e vai jogando num cantinho e depois vira aquilo terra? Que não é uma composteira também. Que é a mesma... Eu deixo a folha cair, porque eu vou varrendo também do que cai, eu vou juntando no próprio tronco da árvore. Eu faço um círculo de troncos, depois eu vou enchendo com camadas de galho, de folhas, de tudo que eu vou encontrando em volta no terreiro, ou que eu vou tirando da minha casa e vou colocando lá. Com o tempo, a própria natureza, o sereno, a garoa, a chuva vai umedecendo ali, ele vai entrando em decomposição, aonde o gongolo ajuda, a minhoca ajuda, e em questão de tempo eu tenho uma terra preta maravilhosa, um adubo perfeito para as plantas, e é assim que eu cultivo as minhas plantas medicinais, para fazer o chá, as medicinas que eu sirvo às pessoas que vêm fazer as vivências com a gente. Então, assim, não gasto nada, a própria natureza se encarrega de ajudar a trabalhar tudo que está em volta, que poderia ser simplesmente por algumas pessoas só queimada e destruída. Eu junto lá e reutilizo
na criação de solo, de adubo para as minhas plantas, seja elas medicinais ou plantas mesmo, como é que chama? Ornamental, né? É isso aí. Tem a plaquinha, né? Tem a serragem também, que por acaso o Railson tinha serragem aí. Ela até tá com estrume de cavalo também, já é bom que entra num processo de fermentação bom. E o manto da floresta, que a gente já pegou lá da floresta do tapetinho. A gente também, depois, vamos criar a linguagem de pegar todos esses elementos aqui pra gente fazer mais linhos. Pra na próxima vez que vocês verem, ter bastante coisa plantada, as coisas ainda mais em harmonia, porque como vocês estão fazendo essa visita, o povo da floresta está em harmonia. A gente que está lá no ambiente urbano, com tanto resíduo, a gente tem onde jogar nossa casquinha de banana para na própria natureza comer. Então aí se pensar nessa nossa ocupação, né? O que é ocupação aqui na Terra e o que a gente ainda pode promover mesmo não estando fazendo as coisas no caminho certo. Ainda é possível. A emergência climática está aqui, o planeta está superaquecido e tem um monte de coisas para se falar, mas a gente ainda tem a possibilidade. Então, eu vou pegar um saco, depois vocês podem pegar. E aí o que acontece? Pode pegar aí. A gente vai criar bem no meio, vai criar esse ambiente mais, né? Mais grosso aqui. Esse aqui é o manto. Ah, esse aqui. Usa esse aqui. Pode despejar. Esses dois deixa aqui para a próxima. Eu acho que tá bom. Acho que tá bom. Acho que dá para deixar para a próxima. Isso. Então praticamente aí usa para as plantinhas é o que a gente mais conhece como adubo. A terra preta de terra preta. Alguém conhece Terra Preta? Se quiser conhecer lá, é muito lindo. Perto de Mariporã, é lá onde eu moro também por acaso. Então, lá na Pedra Vermelha, na estância do Monte Verde. Pode colocar um pouco, põe uma tampinha. Isso aí são os micro-organismos que eu captei lá na floresta com arroz cozido, pus para fermentar junto com melado. E agora a gente tem, em uma quantidade dessa, a gente já tem micro-organismos suficientes para iniciar o composto, né? A gente também pode usar para borrifar nas plantas. E o humus de gongolo. Você falou do gongolo? A Embrapa mesmo está estimulando o pessoal a produzir humus de gongolo, que é o melhor para mudas, o melhor para hortas. Gongolo, daqui a pouco Muitos a gente chamam acha de centopeia, muitos chamam de imbuá, muitos chamam de... tem vários nomes. Piolho de cobra. Piolho de cobra, né? Então assim, ele Pode pôr a palha tem uma também. diversidade de nomes. Vira uma terra de novo. Riquíssimo em fósforo. O que o cupinzeiro, o formigueiro, ele faz? Ele retira, deixa o solo, né? Mas ele retira todos os minerais que estão abaixo do que a gente está precisando. Então ele está sempre trazendo de volta aquele solo. Muitas vezes tem até ouro. Eu falo que o nosso composto tem até ouro. Se for batear, dá para achar aí. Por quê? O solo é riquíssimo em todos os minerais. Então a diversidade que a gente acaba jogando de todos os elementos, a gente acaba trazendo ancestralidade, informação para a terra, informação para a planta, conexão, bioconexão, biofotos, tudo isso é energia. Então a gente está montando hoje, vai montar agora com esses outros elementos, uma grande linha de vida e de energia, para a gente estar trazendo um modo de produzir. Né? Uma grande também assim, sustentabilidade para essa aldeia, para esse povo, para os visitantes, né? É uma forma de enriquecer cada vez mais, usando as técnicas mais simples, né, Bruno? Simples. Isso, ó, ainda tem o esterco de vaca,
esse é terra argilosa. Olha para vocês verem um pouquinho da diferença. Terra argilosa e essa terra de barranco arenosa, né? A chuva já levou um pouco mais que é fino, a argila, e ficou arenosa. Essa já com argila, ó. Ela é mais fina, né? Espessa, né? Mas só que o solo tem todos esses elementos, então a gente pode... É místico mesmo isso. É um pouco de cada, entendeu? Um pouco de cada. Muitas vezes, talvez lá no quintal tem tudo. Todos esses elementos que estão aqui tem tudo nesse nosso território. À vontade. E depois você pode pegar o seu punhadinho e jogar fora da palha. Desculpa, para dentro da palha, não na palha, só em cima das folhas. Vai compondo esse material um pouco. Por favor, o que é humus de gongolo? É o embuia que ela falou, ou piolho de cobra. Ah, sim. Sim, eu sei. E aí, Pisei muito na infância. Sem querer. ele é um indicativo de quando o composto está pronto, a terra está em ótimo estado, e ele aparece aqui também. A minha avó, ela tinha o meu cara, então era humus de gongolo, praticamente. E era na terra, sim? Isso. Muitas pessoas acabam usando, não por preguiça ou falta de conhecimento, pega e põe uma lona. Mas a ideia do ninho de vida e da palha é que isso vire mesmo um ninho de microvida, que isso fermente a um primeiro momento quando você pôr mais nitrogênio. Qual outro elemento a gente vai pôr agora? Vou continuar. Qual outro elemento que a gente vai pôr agora, que a gente já alocou todo esse micro-organismo, todos os 3 elementos que a gente falou, já está aqui. Vamos misturar? Aí depois a gente continua. Quem quiser pegar um saquinho, pode jogar aqui, espalhando. Ó, vou ser bem realista para vocês. Pode ser que tenha um nojo. Pode ser bem realista para vocês. É pra gente mesmo entender o que é a realidade. Mas se a gente tivesse aqui no território um baldinho para cada família, ou então lá no seu condomínio que você mora, é um salmo aqui de São Paulo para ser jogado e aterrado. Separei também umas cascas Tanto de recurso. ovos E a gente comprando agrotóxico, aqui, foi ó, abacate, né? Isso, a casca do abacate. E a gente ainda atrapalha o catador, porque a gente fica sujando o resíduo do catador. A gente faz uma coisa bem interessante, né? A gente fala que tem que reciclar, mas sempre estamos sujando o resíduo dele. Olha aí. E outra coisa, viu, pessoal? Isso, depois vocês lavam a mão. Pode final passado, agora vai começar outra. A gente fez 6 ninhos desses de 2x2, com 4 pallets. E a gente compostou 10 toneladas em 3 meses da Bienal. E aí os indígenas povos estavam num encontro lá, tava o pessoal, a Sônia lá. Passarinho. E ela pegou e falou assim pra mim assim, nossa, um dia você tem que ir lá, a gente pode conversar na roda, né? Pra falar mais para os nossos povos o que é uma composteira, porque é um ninho de vida, porque a gente sempre com esse nome composteira parece que a gente está indo reciclar resíduo dos outros, né? Porque é o nome, é reciclagem de resíduos orgânicos a composteira. Então fica muito atrelado como... Porque os povos têm um cuidado com o resíduo dele bem diferenciado do nosso. É outra relação. Então ela falou pra gente que é um grande ninho de vida. Então a gente alimentou agora com esses micro-organismos, a gente deu nitrogênio para eles. Deu alimento suficiente para eles entrar em combustão. Eu vou jogar mais um, se vocês quiserem ajudar, esse da serragem. Um só tá bom, sabe? E um talvez até um pouco mais. Joia, rapaz. E vou jogar metade mais ou menos, tá? Cada lado pra gente espalhar. Isso. Olha, pessoal, se tivesse mais resíduo orgânico, tá bom, acho que tá bom. Se tivesse mais resíduo orgânico, a gente ia dar uma misturada, jogar um pouco mais para isso ficar bem aerado.
Mas a gente põe só um pouquinho no ninho, para começar. Então, eu acho que praticamente não precisa nem misturar, que ela já vai fazer o trabalho aqui. No caso, a gente pode vir depois com mais uma camada de resíduo orgânico para complementar ou não? Não, então, é isso que é interessante desse método de leiras. Ele pode, não, ele pode ser feito tudo hoje, por exemplo, e a gente terminou, ficou quietinho. Ou a gente pode criar um ritmo de toda semana vir e alimentar essa vida até você encher e começar outra. Porque nesse espacinho aqui, ó, nesse espacinho, eu falo que tranquilamente dá para 3 famílias, sabe? Se manter constantemente até uns 2 meses, isso enche. Aí você pode começar outro, deixar essa maturando, e nisso, subsequentemente, você vai fazendo mais. Por que o mais? O resíduo nunca vai parar. E a gente também nunca vai parar de plantar. Porque o planeta... E de comer. Então a gente entra numa simbiose de cuidar mais do resíduo. Aí depois que a gente fez essa mistura, o que a gente joga só para dar aquela finalizada para fazer o fechamento? A gente vai usar as próprias folhas também. Eu acho que sobrou mais essas duas. Quem quiser também pode pegar esses dois. Tá zerando aqui esse início de ninho, né? Isso é folha, galho, foi tudo que foi caindo. Cheguei lá no... Cheguei não, porque lá em casa eu recebo podas, sempre recebo podas. Então tem um monte do tamanho da casa da oca. Tem um monte lá que fica, então de vez em quando eu vou, pego um pau com fogo, tudo. Pode pôr tudo. Então, você viu outro nome interessante que a gente está fazendo, né? Todo mundo conhece, adora, é uma comida boa. O que a gente parece que está fazendo aqui? Vocês conseguem associar o que a gente foi? Uma lasanha? Todo mundo falou isso. É isso mesmo. A gente vai fazer uma lasanha com todos esses elementos, esses 4 elementos. Aí na próxima vez que a gente for alimentar, normalmente isso aqui já está quente. Já está em ação, os fundos brancos já estão dominando, já está assim um ambiente bem inoculado com um monte de vida e micro-organismos. Mas qual que é a grande finalização para a gente finalizar o ninho? Como é que a gente finalizaria esse ninho aqui? O que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho mais, escutar um pouquinho vocês. Se tiver alguma pergunta também faz agora, porque depois que a gente fechar o ninho vai seguir o que for ter que seguir aqui. Um pouco de umidade, olha só, isso mesmo. Um pouco de umidade era o próximo elemento. Como a gente tem um pouquinho de resíduo que ainda não deu bastante para dar uma umidade, eu trouxe o próprio líquido da minha composteira e vou jogar aqui para trazer essa umidade. E sempre tem que pensar numa umidade de uns 70%, que você molhe no encharque, mas a própria natureza da composteira e desse escoamento, dessa drenagem que a gente faz, ela tem a tendência a ficar numa umidade boa. Então, só para vocês terem uma ideia, é até bom que a gente vê lá o que vai sair lá do... Gosto de tiver um copinho, uma garrafinha, só para depois tirar alguma coisinha. Uma cuia. A cuia, gente. A cuia, tá aqui já. Traz uma cuia para nós. Mas seria o que? A gente... Olha a cor. Vocês conseguem ver a cor? Que é igual. Parece um diesel, né? Mas esse líquido aqui foi o líquido que já saiu num processo igual a esse. Ele seria um fermento líquido? É isso. Seria algo para trazer umidade e micro-organismos para todo esse conjunto de vida. Saiu lá embaixo, tá bom? Se quiserem testar, meninão, agora você pequeno, tenta aí vocês testarem. Pega a cuia e abre a torneirinha para ver se sai alguma coisa na torneirinha. Senão daqui a pouco sai, se não sair, demora um pouquinho. Vai demorar um pouquinho a escoar.
Mas ela vai se juntando. Ainda não, daqui a pouco ela desce. Deixa aí, ó, Tá sair. chegando? Ó. Aí, Pode fechar. Pode fechar então, ó. Fecha a torneirinha. Isso, agora, Muito bem. agora passa pro pessoal ver. Pode jogar mais um pouquinho Joga aqui, um ó. pouquinho aqui, um pouquinho. Isso, aí leva um pouquinho pro Tira mais um pouquinho e mostra as pessoas. Aí, tá bom. Fecha. Aí. Pode mostrar para as Pode dar pessoas. pra Quem eles. quiser ver, mostra para eles. Olha que legal. Então, esse líquido agora, como já está pronto do que eu fiz, o pessoal já pode pegar com 1 para 10, 1 para 20, 1 para 100 em dose homeopática e já borrifar nas plantas, já borrifar no solo, que já é uma proteção, já é mais microvida para toda a planta. Só não jogar nas horas quentes, que a planta gosta de comer ou de manhãzinho bem cedo ou no final da tarde, que ela já está meio cansada já do sol e quer se alimentar. Pode falar um pouco desse aqui? Como é que é? Isso, ó, acabou que não se trouxe a enzima cítrica. Alguém conhece enzima cítrica? Alguém já viu falar? Se vocês quiserem sentir o cheiro. A enzima cítrica a gente usa basicamente para aproveitar a laranja junto com açúcar, isso fermenta por 3 meses e também bactérias e fungos para compostagem. E outra vantagem também que a gente usa a enzima cítrica também como adubo, mas a gente também usa para limpeza. As bombonas quando chegam, ou os baldes quando chegam fora o saquinho, né? Pode ser uma linguagem para a gente coletar o resíduo orgânico, a gente depois pode usar isso aí de 1 para 1000 e borrifar nesse recipiente ou qualquer outro recipiente, que ele é um desengordurante, ele também é um produto de limpeza. E a gente usa para o solo e também a gente não usa nenhum elemento químico para limpar a bombona ou o balde. E olha que cheiro bom que é, né? Ela fermentou. Hã? Parece esse cheiro de fermentação. Então, o que a gente traz para a compostagem? Elementos da natureza que vai promover essa degradação de uma forma natural. Qual é o próximo passo então para a gente fechar? Porque a noite já está chegando, né? A gente vai fechar todo mundo junto com palhas. Então, eu acho bom cada um pegar um pouquinho da palha. Vocês podem. Ó, vamos só falar mais desse aqui rapidinho. Esse é o que a gente jogou. Já jogou. Esse é o que a gente jogou. E esse aqui, falou do cheiro de kefir. Esse é um melado, é o que eu uso para trazer as fermentações. E esse aqui é os micro-organismos que eu captei lá da floresta. Esse melado é abelha? Melado de cana. De caldo de cana. Melado de cana mesmo, igual para fazer açúcar. Não, é para rapadura. Ou pode usar a rapadura ralada também, se não tem o melado, rala uma rapadura aqui. E esse aqui? Esse é os micro-organismos que eu trouxe lá da serra, que eu pus para captar junto com o arroz e fermentou. Que aí a gente Esse também... é a base de arroz, olha aí que maravilha. Mas também com os nossos povos, eles fazem essa mesma coisa, eles fazem com abóbora, ou faz com mandioca, ou milho cozido, vai lá, põe na floresta. E aí você consegue ter a forma líquida da floresta também, ou a forma líquida de micro-organismos. Então a gente vai fechar. Grande importância que o companheiro perguntou, como é que a gente faz para fechar? A gente fecha com palha, com essa noção do ninho, mas o ninho não tem fechamento, é algum pássaro que lá vai pôr, né? A gente não é pássaro, a gente não é, mas nós somos um ser que conseguimos também fazer ambiente igual ao ninho. Então, no ninho normalmente é um pássaro que vai lá acomodar no ninho, mas nesse ninho a gente que vai acabar de empalhar essa vida. Então a gente termina esse processo de compostagem empalhando toda essa microvida. Então, gente, fiquem à vontade de pegar um pouco de palha. Obrigado. Pode pôr aí, pessoal? Vai puxando com a mãozinha assim. Isso, vai. Isso, vai dissolvendo, porque... Então, é uma manta térmica natural. Térmica natural. Interessante também que com essa fermentação benéfica, não vamos perder nenhum nutriente do solo.
se isso estivesse aberto, todo o potássio, outras coisas solúveis, ele ia acabar indo embora. Acabar não aproveitando de forma integral. Olha aí, ó, tá ficando... É isso mesmo, viu? É fazer esse, igual a companheira tá fazendo, é dissolver a palha para deixar bem aerada, para deixar bem essa aeração para ela fermentar lá, não dar líquidos, que se tivesse uma manta ou uma lona ia fermentar, talvez podia putrificar, não, igual o saquinho. Se a gente põe lona, fica igual o saquinho. É bom aquele cheirinho de saquinho, daquele resíduo orgânico que a gente deixa lá uns 3 dias, que esqueceu, né? Então a gente traz um novo mecanismo e ajuda os catadores. E a gente fica sujando o reciclável dos catadores, gente. Isso é sacanagem pra eles. Quando vai pegar uma latinha, tá lá melada com aquele angu que a gente não comeu. Então... Deixa aqui.